Olá, começa agora mais um Eu Sofri. Meu nome é Caterina Steffen e hoje eu vou conversar com a Jéssica Martinelli, uma mulher que viveu uma das maiores dores que uma criança pode enfrentar, o abuso sexual na infância. Jéssica foi abusada por um amigo da família entre os 9 e os 11 anos de idade. Aos 15 anos, ela encontrou coragem para denunciar, mas como outras tantas vítimas, enfrentou o descrédito e a burocracia da justiça. A dor que sofreu a acompanhou por anos, mas também foi combustível para uma virada marcante em sua vida. Ela se tornou policial civil em um dos momentos mais simbólicos da sua trajetória, prendeu o próprio agressor. Uma história de dor, mas também uma história de força, justiça e superação. Hoje, a Jéssica compartilha sua experiência no livro Acalha, que busca acolher e encorajar outras vítimas a denunciarem. Acompanhe agora o depoimento dessa mulher que, mesmo marcada por um passado doloroso, decidiu transformar sua vivência em instrumento de luta e acolhimento. Nós somos um canal voltado para true crime, voltado para crimes reais. Mas esse programa em específico, a gente conversa com vítimas, com familiares de vítimas, para entender o que passou, como a gente pode ajudar outras pessoas a se reconhecerem na mesma situação e como a gente pode ajudar as vítimas a buscarem ajuda, a saírem de um ciclo de violência, por exemplo. E quando eu me deparei com essa história, eu achei muito importante a gente trazê-la para cá, para o cerne dessa discussão, porque, infelizmente, as taxas de abuso sexual são sempre em lugares confiáveis. Quando a gente fala de criança, a maioria dos casos acontece dentro da própria casa, ali no ciclo de confiança. Então, acho interessante a gente trazer essa discussão e como você conseguiu a tão sonhada justiça que muitas vezes para tantas vítimas parece algo utópico, né, doutora? É bem complexo, né? Como uma pessoa que foi vítima, né? E quando, na verdade, falar no passado foi vítima também é complicado, porque esses resquícios dos abusos, eles te levam para a vida toda, né? A vida toda você vai carregar algumas coisas, por mais que você busque várias formas de tratamento, você nunca tem uma cura completa, né? Só que eu sou uma vítima, mas eu também atuo no sistema, né? Eu faço parte desse sistema. Eu vou fazer 9 anos como policial civil. Então, você consegue perceber o antes, né? Como que você era antes, como você via a justiça antes de tudo isso e como você vê agora que você entrou, né? Em relação a dados, isso é extremamente preocupante, porque, inclusive nas minhas palestras eu cito que 50%, né, dos agressores de violência, né, de abuso sexual infantil, são os pais, são os padrastos, são eventualmente tios ou primos, ou seja, são pessoas que estão inseridas naquele seio familiar, tá? E aí, entre outras porcentagens, saindo desses 50%, a gente vai ter aí, então, pessoas que estão diariamente com a vítima, como, por exemplo, diariamente ou semanalmente, enfim, tem uma rotina com a vítima, que são professores, né? Professores de escola, ou de cursos, ou de treinos, né? Ou mesmo líderes religiosos, né? Então, nós temos muitos casos, infelizmente, nas igrejas, né? E aí a gente não está falando de uma religião específica, né? Mas em vários cultos religiosos aí também há casos, né? E aí nós temos os casos, então, de amigos, né? Amigos da família que se aproximam da sua família. E aí, por ter essa proximidade, confiança, né, dos pais, acabam abusando dessa confiança em relação aos genitores e principalmente em relação à vítima, para cometer esses atos e transformar isso como se fosse algo natural, né? Que é o que na maioria dos casos acontece. A criança ela é muito pequena, ela não entende o que está
acontecendo, e aí quando ela vai entender o que está acontecendo, já se passou um tempo, ela não tem coragem de contar, ela não tem essa estrutura para esse aconchego da família, né, que já veio previamente e falou para ela, né, sobre suas partes íntimas, sobre o que pode ser tocado, né, ou na verdade o que não pode ser tocado, né, que eventualmente você pode dar um abraço naquele familiar ou naquele amigo, mas se você não se sentir confortável em abraçar, você vai olhar no rosto da pessoa e vai respeitar aquele sentimento da criança, não vai obrigá-la a abraçar todo mundo, a dar, né, afeto para todos, né, e respeitar esse espaço. E com certeza explicar o que pode e o que não pode ser tocado, né? O que mais acontecia comigo era justamente não ter essa conversa. Não existia essa conversa prévia, né? Olha, se colocarem a mão aqui em cima, né? Nos teus peitinhos, é errado, né? Você tem que me contar. Ah, aqui embaixo, né? Então, explicar sobre isso, explicar sobre as partes do corpo de uma criança não tem nada a ver com induzir ou estimular o sexo. São coisas completamente diferentes. Só que eu, como uma vítima, e lendo muito sobre o assunto, né, pesquisando e analisando isso no meu trabalho, vejo o quanto é importante essa criança, essa vítima, ter noção disso para que se eventualmente acontecer alguma coisa, ela pode então chegar para o pai dela, ela pode chegar para a mãe dela, uma irmã, alguém, algum familiar que ela confia e contar o que está acontecendo, né? E assim, em relação à justiça, é muito importante dizer que mudou muito, as coisas estão melhores do que foram, principalmente na minha época, né, em meados dos anos 2000. Só que ainda tem muito a melhorar e a justiça ela mexe com o emocional. Então, o que que eu percebo? Tem vítimas que já se passaram muito tempo, né? Com o meu livro, tem pessoas que me encaminham mensagens. Olha, faz 20 anos, faz 30 anos. Teve uma pessoa que falou que fazia 40 anos que tinha sido vítima, né? Então, eventualmente, não tem como, nesses casos, você processar criminalmente ainda esse agressor. Só que existem outras formas de você buscar a cura, né? Então, é importante dizer para a vítima que a justiça, ela faz parte do processo de cura, mas ela não é imprescindível para você. Se você, porque você vai ter que ser ouvida, você vai ter que ir para uma delegacia, você vai ter que, hoje em dia nós temos a oitiva especializada, que é, você vai ser ouvida uma vez, e aí essa tua oitiva, ela vai ser, vai fundamentar o inquérito, depois ela vai para o Ministério Público, depois lá na audiência vai ser usada essa oitiva, para que você não tenha que ser revitimizada e falando várias vezes. Mas tem vítimas que nem coragem para fazer isso elas não têm, né? Até porque, assim, nós não estamos falando de um crime que acontece dentro do seio familiar, de uma culpa, né? Ai, foi o meu pai que fez isso, foi o meu padrasto que fez isso, foi o meu irmão que fez isso. Então, muitas vezes, criminalmente, essa vítima não quer responsabilizar. Mas isso não quer dizer que você não tenha que respeitar essa decisão dela. Não, mas você tem que fazer isso. Não, você não tem que, né? Se é importante para você, você vai fazer uma terapia, isso é importante. Buscar ajuda psicológica é importante. E não, é importante para mim ver o meu agressor ser responsabilizado criminalmente. Então, mete ficha. Eu falo dessa forma. Se é importante para você, vai. Não, eu não quero, não sinto necessidade. Eu vou ser muito julgada pelos meus familiares por querer prender meu irmão, por querer prender meu pai, por querer. Não, eu não quero. Tudo bem. Então, respeite a sua decisão, mas busque ajuda. Ficar escondendo isso, ficar guardando isso para você, não é o caminho. E por que que eu digo isso? Por mais que o meu processo correu em época diferente, né, numa época em que não tinha esse cuidado com a revitimização, eu sofri muito. Eu sofri muito porque só na delegacia eu falei pelo menos 3 vezes a mesma coisa, né? Depois na denúncia, de novo,
né? E fora toda a questão de não ser acreditada na delegacia, de um inquérito ficar parado num armário, de eu não ser acreditada no Ministério Público e ficar guardado numa gaveta o meu processo, né? E tem que ir lá e brigar e implorar para ser ouvida. E isso é muito doloroso, né? Para mim, foi muito importante. Para mim, fez parte do processo de cura, sim, prendê-lo. Mas eu não posso dizer que a minha verdade é a mesma de todas as vítimas. Por isso que a primeira coisa que eu sempre digo para elas é respeitar a sua decisão, mas não se deixar influenciar pelo que os outros querem para você. Busque ajuda, né? Busque terapia, busque constelação, busque no espiritual, busque conversar com alguém que você, né, confia. E nesse processo de cura, você vai sentir se você quer denunciar ou não. Não é um processo fácil. Ajuda no processo de cura? Ajuda sim, com toda certeza. Mas não se sinta obrigada a fazer isso. Ah, porque então a Jéssica, eu admiro muito ela fez isso, eu quero fazer também. Calma. Veja se isso vai ser importante realmente para você. Se para você vai fazer sentido. Se fizer, vai em frente, sabe? Mas se você acha que vai ser mais doloroso do que realmente te ajudar, dá uma segurada, respira e pensa. Eu sempre falo isso, porque uma coisa que se aplica para um, não necessariamente que vai se aplicar para outro. Exato. Tem o risco de reviver um trauma, de sangrar novamente uma ferida que talvez esteja estancada no momento. É, Então, eu sempre digo que assim, não tem como a vítima que foi abusada e ela nunca falou nada para ninguém. Ah, o tempo vai curar. Não, o tempo não cura nada. A ferida ela só fica fechada ali e deu, tá? O que eu digo é o quê? Ajuda psicológica, tratamento psicológico, muitas vezes você buscar sim no espiritual. E quando eu falo no espiritual, gente, eu não estou falando de religião específica. Escolha a religião que vai te fazer bem, tá? Mas busque. Buscar uma ajuda para tratar essa ferida é uma coisa. Você levar para a justiça, eu vejo como um complemento, entende? É um complemento que você pode ou não inserir no teu processo de cura, né? Então, não é que, Jéssica, você está desencorajando as vítimas. Não é isso. É que a vítima ela tem que ter noção que nós estamos falando de um crime que não tem provas. Provas que eu digo palpáveis. Eu não tenho vídeo, eu não tenho testemunha, eu tenho a palavra da vítima. Mas a palavra da vítima não é importante? É claro que é importante, mas é um meio de prova no processo penal. E aí, por ser um meio de prova, às vezes, será que naquele caso foi suficiente? Será que para aquele juiz que vai cair na mão dele, porque nós temos milhares de juízes pelo Brasil, né? Será que naquele caso, será que é muito será, sabe? É muito será, porque é um meio de prova. A palavra da vítima, ela é sim um meio de prova. No meu caso, foi o que fundamentou. E, na verdade, para o juiz na sentença, que inclusive eu cito no meu livro A Calha, o que fez diferença foi repetir inúmeras vezes, coisa que hoje não se faz mais, né, pela revitimização, mas que em todas essas repetições, e mesmo se passando, o meu processo durou 10 anos ao todo, entre denúncia e prender o agressor. Então, durou muito tempo. Chega a ser ridículo falar que um processo de abuso sexual durou 10 anos. Então, assim, só durou 10 anos porque eu fui atrás. O juiz entendeu que a minha palavra tinha credibilidade, porque mesmo com um intervalo aí de 7 anos entre um depoimento ou outro, eu trouxe com a mesma precisão, com a mesma riqueza de detalhes, né? Um depoimento aí que durou 45 minutos. E aí, opa, não, ela tá falando a verdade, entende? Então, por isso, ele é um processo doloroso porque você tem que estar revivendo. E quando eu dei o meu depoimento em sede judicial, que foi com o juiz, eu estava com 22 anos, eu estava estudando para carreiras policiais, eu me sentia forte, eu me sentia guerreira, eu já tinha feito meu TCC sobre o assunto, ou seja, já vinha lendo sobre isso, eu já vinha fazendo coisas que na minha cabeça eu tô bem, eu consigo falar sobre o assunto.
Durante o depoimento, eu chorei pelo menos 3 vezes. Eu desabei. Então, por quê? Porque mexe com o emocional. E é por isso que eu falo. Às vezes, aquela vítima não está preparada naquele momento para fazer uma denúncia e tá tudo bem, sabe? As pessoas são diferentes uma das outras. Se ela quiser fazer, vai. Saiba que não vai ser fácil, né? Vai valer a pena? Eu não posso dizer que vai valer a pena. Se houver uma condenação, com certeza vai. Mas às vezes acontece, eu tenho contato hoje com vítimas e fico sabendo de vítimas que hoje não estão sendo acreditadas. E isso é muito difícil, né? Só que eu sempre digo assim, a tua verdade, ela é somente sua. Então, primeiramente, você tem que ficar bem para fazer qualquer coisa. Então, primeiro, antes de denunciar, busque uma ajuda profissional. Para daí você sentir, não, eu tô pronta, eu quero encarar e eu quero prender esse desgraçado. Por que que eu digo esse desgraçado? 90% são homens, né? Então nós temos esses 10% ali que são mulheres, as autoras. Mas 90% são homens, então eu quero aprender, é importante para mim? Vai. E o que eu posso te dizer é que sim, esse processo de estar falando, de estar se desgastando, de ir em juízo, ele também faz parte do processo de cura, é claro. A gente mexendo na ferida, a gente também vai se curando, né? Então, por isso que quando me perguntam hoje, Jéssica, como que você consegue falar tão bem? Eu vou em palestras, eu até faço uma piada sobre as coisas, eu brinco, eu consigo sorrir, mesmo tendo acontecido tudo isso, porque eu passei por várias coisas, né? Eu lia sobre isso, eu atendo vítimas na delegacia. A Jéssica, quando prendeu ele, era uma Jéssica que, por exemplo, não conseguiria trabalhar sobre o assunto, ainda não conseguiria orientar vítimas sobre o assunto. Por isso que quando caía na delegacia, Jéssica, tem um caso ali de estupro, tu pode atender? Eu, ai meu Deus, mas é que tu é a única mulher. Ai, Jesus. Eu não me sentia confortável, né? Então, mesmo tendo feito o TCC sobre o assunto, mesmo já tendo condenado, prendido ele, eu ainda não me sentia totalmente pronta, né? Eu sentia que eu precisava trabalhar com outras coisas, com outros crimes, mas esse tinha que ficar de lado. Então, depois, eu vou fazer 9 anos de polícia. Então, foi ali, terceiro ano de polícia, que eu comecei a sentir diferente, comecei a atender casos e ver que eu tinha, sim, potencial para ajudar essas vítimas, ler sobre o assunto, né? E hoje estar falando assim como eu estou falando. Então, por isso que é importante dizer essa é a palavra, é um processo, pessoal. É um processo. Não é da noite para o dia que você vai conseguir tratar isso de uma forma normal, mas deixar de lado, não vai fazer com que você melhore, né? E eu digo assim para as mulheres, eu tinha sérios problemas com o meu corpo. Ainda tenho, na verdade, sobrepeso, e isso está relacionado a essa questão, principalmente, né? É como se você fosse criar um escudo e ninguém te atingir, né? Então, eu tenho sobrepeso desde a minha adolescência e tenho dificuldade com isso, e eu já, no tratamento psicológico, eu percebi que isso vem da infância. Mas eu via o sexo como uma coisa ruim, eu não queria me aproximar de pessoas, eu não queria me relacionar com ninguém, e eu comecei a trabalhar isso aos meus 25 anos, quando eu entrei para a polícia. Eu disse, agora eu tenho minha profissão, agora eu vou cuidar da minha vida pessoal. Então, são muitos resquícios que os abusos deixam, são muitos traumas que os abusos deixam, e você tem que ir trabalhando eles aos pouquinhos e respeitando o teu tempo. E, Jéssica, como foi para você, enquanto criança, já que os abusos ocorreram entre os 9 e os 11 anos, identificar que o que você estava passando era um abuso sexual, que você não era a culpada disso e buscar ajuda? Como foi esse processo para você? Foi um processo muito difícil, porque quando começou, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aí eu digo, a gente começa pelo fim para daí vir no começo, né? Então eu falei sobre a questão das partes do nosso corpo, né? Sobre o que pode e o que não pode ser tocado. Eu não tinha essa noção. E como esse crime ele acontece justamente com pessoas que estão próximas a você e que te trazem uma confiança, eles tratam isso como se fosse uma coisa completamente normal. É um carinho, então não é algo ruim.
Eles tratam como se fosse uma coisa boa para eles, mas é boa. Então você não consegue ter essa noção, né? Eu lembro no meu primeiro abuso, que foi, né, passando a mão, que foi a primeira vez que aconteceu, e esse ficou muito marcado para mim, eu retrato no meu livro como ele aconteceu. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu entendi que eu não queria, que era ruim, eu pedi para ele parar, mas eu não entendia que era aquilo. Tanto é que eu levantei, era um acampamento, eu fui para minha mãe, fui para o meu pai, não falei nada. Tá tudo, tipo, não gostei do que fez, mas entre adultos e crianças, quantas coisas que os adultos fazem que criança não gosta, né? Então eu não percebi na hora que aquilo era ruim. Com o tempo foi passando, aquele desconforto, você começa a ver que, sempre sozinha. Poxa, mas ele não faz isso quando eu tô perto da minha mãe, ele não faz isso quando eu tô perto do meu pai, né? E aí, claro, eu acredito que foi na escola. Na escola começou a ser tratado sobre o assunto, e aí eu comecei a perceber que, espera aí, tá errado. Ele não pode fazer isso comigo. Até o ponto de eu entender, meu Deus, eu tô sendo estuprada, né? E aí, quando você começa a perceber isso, já faz um tempo. Então, já faz um tempo que você está sendo violentada. E aí você fica, meu Deus, mas se eu contar agora? Aí eu vou dizer que aconteceu ontem? Porque se eu falar que está acontecendo há um tempo, eles não vão acreditar. Porque por que está acontecendo há um tempo e você só contou agora? Não, mas é que eu não entendia. Não, mas na cabeça de uma criança, né? E nesse caso de uma pré-adolescente, você não consegue digerir isso e separar as coisas, porque, tá mentindo, ou, meu Deus, eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, ou mesmo, eu lembro que meu pai era muito estressado, então eu pensava, meu Deus, se eu contar pro meu pai, ele vai matar o cara, e aí meu pai vai ficar preso, e aí eu vou perder meu pai? Então, assim, eu lembro que cada pouco era um medo diferente. Então eu não tinha coragem de contar. E por que que você contou, né? Porque a maioria das vítimas elas não contam. Que é como eu tenho desabafos no meu Instagram, que o pessoal me chama, Jéssica, meu Deus, eu fui abusada durante tantos anos, eu vi tua história agora, eu resolvi ler o teu livro, isso me despertou gatilhos e eu nunca contei pra ninguém. Teve um caso numa palestra de uma mulher que contou para mim na frente de todo mundo, né? De tão forte que é. E aí eu resolvi contar por quê? Porque eu desabafava com as minhas amigas. E aí, desses desabafos, uma delas contou para a mãe me chamou, e é porque você tem que contar, porque é importante ele ser punido e tal. Mas aquilo que eu falei no início, tudo bem, para ela é importante ser punido, para mim, eu só quero ficar quieta no meu canto. Até porque no livro as pessoas vão poder verificar a minha história e ver que eu tinha uma família disfuncional, né? Um pai ausente, trabalhava, ia pro lazer dele, eu ficava sozinha. A minha mãe com um problema de saúde seríssimo, que hoje em dia desencadeou numa aposentadoria por invalidez. Isso eu tô falando mental. Então, eu basicamente me criei sozinha, né? Na adolescência ali. E eu não sabia, para mim, trazer aquilo à tona, eu só traria mais problemas. Então você se fecha. E aí, ali, essa pessoa me falou que tinha outras meninas que tinham acontecido a mesma coisa, que esse ser humano já tinha feito isso com outras meninas, que era importante eu fazer aquilo para, de certa forma, parar ele. E ali eu me senti responsável pelos outros. E eu percebo que até hoje eu faço isso. Até hoje, na fase adulta, eu me sinto responsável pelos outros, eu me sinto que eu tenho que fazer coisas para ajudar os outros, eu tenho que salvar todo mundo. E vou fazer 34 anos e eu ainda tenho esse sentimento. Então aquilo foi tão forte que foi ali que eu decidi contar. E aí eu busquei quem eu tinha refúgio, que era a minha irmã, né? Então a minha irmã, ela sempre me cuidou desde pequena, a gente tem 8 anos de diferença. E ali eu contei pra ela, foi uma dor terrível, porque ela ficou carregando esse trauma por muito tempo, né? Ela não conseguia me ver perto de ninguém, que ela já entrava em desespero, né? Então, mas foi um passo importante de ser feito. Eu causei uma dor, eu causei, mas eu falei para quem eu confiava, né? E aí ela chamou meu pai. Naquela época decidimos não contar para minha mãe por um tempo, até porque ela estava doente, daí ia piorar a situação, né? Até hoje, por exemplo, a minha mãe não conseguiu ler o meu livro.
E eu não faço questão que ela leia, né? Porque é difícil, você resgata muitos gatilhos mentais e a tua história lá atrás, que querendo ou não, fica lá. E quando você vai ler num livro, você traz detalhes de tudo, você começa a viver o local. A minha irmã que leu, assim, ela chorou muitas vezes, ela falou, nossa, Jéssica, parece que eu lembro de tudo, sabe? Do lugar, cada característica, cada coisa. É diferente de você só trazer uma frase assim, tá, eu fui abusada na infância e eu me tornei policial e prendi o cara. Tá, e por trás disso? Quais são os detalhes que existem por trás disso, né? Então eu denunciei, teve todo esse processo aí de 10 anos, né? Até realmente ele ser condenado. Eu tive que batalhar em cada esfera, isso é importante citar, tá? Mas eu não entrei para a polícia porque eu queria fazer justiça por mim. As coisas foram acontecendo. Eu queria ser policial, acredito que um primeiro impulso é de autoproteção. Quando você vê um cargo de uma mulher, poxa, tô com a farda, tô armada, né? Eu tenho a minha arma, eu posso me proteger. Ninguém mais vai fazer mal para mim. É esse sentimento que a gente tem, né? Além de, claro, esse instinto de querer ajudar e salvar todo mundo, que é uma coisa que até hoje eu carrego. E aí, quando finalmente eu entrei na academia de polícia, a justiça já não estava fazendo a sua parte. E aí eu não vou dar spoilers, muitos spoilers, né? Mas ele foi tentado prender ele e eles não fizeram isso, porque não tinha vaga na penitenciária. Então ele saiu caminhando na frente do portão. Então, assim, ir para academia de polícia para mim, sabendo que o cara que fez isso comigo, que foi condenado a isso, que perdeu em segunda instância, né? Ele saiu solto e ele não ia cumprir uma pena, foi extremamente doloroso, né? Imagina, você batalha por 10 anos e aí, tchau, vai, não tem vaga, tá? Então vai. Não cabe, não dá. E aí, quando eu fui para academia, eu decidi focar no meu trabalho. Quando eu voltei da academia de polícia, aí encontrei a mãe de uma outra vítima dele, que inclusive eu conto a história no processo. Foi imprescindível a presença dessa mãe, dos pais, na verdade, né? E dessa vítima, para mostrar assim, ó, promotor, queria provas, tá aqui, ó, tem uma outra vítima também desse ser humano. Vamos denunciar porque tem uma outra vítima. E aí o promotor, meu Deus, tá, bora então, vamos denunciar. Essa guria não vai parar de me encher o saco. Acho que foi mais ou menos assim, porque a promotoria não queria denunciar. E eu conto em detalhes tudo, com datas, tudo bem certinho. Então, ela que trouxe à tona isso. Jéssica, olha, tu acabou de entrar na polícia. Será que não tenho o que fazer? Porque cumprir aquele mandado não era só para mim, era para ela também. Era uma forma de fazer justiça para ela. E aí que eu comecei a buscar, né, tudo legalmente, ver se o mandado estava ativo, se eu podia realmente, né, cumpri-lo, se tinha vaga no penitenciário. Então, depois que eu fiz toda a busca, então agora vamos ver onde é que essa criatura está se escondendo. E aí sim, com a ajuda dos meus colegas, né, foi um momento incrível, mas que começou com a Jéssica de 11, 12 anos. Porque eu lembro que quando eu cheguei no local, eu me encolhi, sabe? Eu deixei os meus colegas fazerem tudo e eu só fiquei de canto observando. Inclusive, ele me ameaçou com um olhar, né? Ele estava alcoolizado e eu recuei, eu fiquei assim, parecia aquela criancinha, sabe? Então, até nisso foi um processo. Dentro da viatura, com ele dentro da caixa, pensando, Jéssica, você não tem mais 9 anos, você não tem mais 12 anos quando isso terminou. Caramba, você tem 25 anos e agora você tem uma arma na tua cintura, um distintivo no teu pescoço e você vai fazer justiça. Acabou, sabe? Então, isso foi muito forte. Até esse convênio, por isso que diz, nossa, mas olha que forte, ela foi lá, algemou. Mas no primeiro momento eu voltei a ser aquela criança. Para depois, agora sim, eu vou conduzir e olhar para a cara dele, apontar o dedo, você abaixa a cabeça, porque agora aquela menina cresceu, tem uma ponta correta na cintura e vai te conduzir até a cela por um lugar que você nem deveria sair. Mas você vai sair. E quando você sair, se você me ver na rua, atravesse, porque eu não quero mais olhar para tua cara. Sabe? Essa transformação da Jéssica criança para Jéssica policial adulta
para fazer isso. Por isso que eu falo das vítimas. Nós somos diferentes e nós temos impulsos diferentes. E quem me vê forte assim hoje, falando, guerreira, escrevendo um livro 8 anos depois de ter cumprido a prisão, sabe? Porque é um processo. A cura, ela é um processo. Um processo, sim, doloroso, mas eu, Jéssica, digo que vale a pena. Para mim, valeu muito a pena. Então, só eu digo assim, o que não vale a pena em nenhum caso é você achar que se você deixar aquilo fechadinho, né, a feridinha tampada, não falar, não mexer, é o que vai ser suficiente, Uhum. porque isso vai vir à tona. Isso vai vir à tona quando você tiver teus filhos e você ficar com medo que eventualmente alguma coisa aconteça, e aí você começar a reprogramar coisas nos teus filhos. Não, tu não vai no acampamento porque eu tenho medo que alguém faça alguma coisa com você. Não, você não vai em tal lugar porque eu tenho medo. E aí aquele teu medo você joga em cima do teu filho. Uhum. Entende? Então, opa, não, você precisa curar isso para você conseguir viver com o teu filho tranquilo, né? Viver com a tua família tranquilo, viver com o seu marido de uma forma tranquila. Já me deparei com uma mulher na delegacia que ela sofreu esses abusos. Não, mas ela tá bem. Eu olhei para a mão dela, porque eu roía a unha quando era criança, e eu vi ela era mais quieta, mais acanhada, ela não falava muito. Eu até abri para ela, olha, se você quiser eventualmente vir aqui conversar comigo, tudo particular, você não vai, né? É, assim, privado, né? Não particular, privado, ninguém vai ficar sabendo, não vou colocar nada no papel. Mas como uma mulher que já foi vítima, uma policial, conhece da lei, mas que já foi vítima. Porque eu olhei para as mãos dela, desde quando você rói as unhas? Tava só a carne viva das mãos. Ai, eu roo faz anos. Ela já tinha 2 filhos pequenos, né? Ainda acanhada, ainda medrosa, sabe? Então, gente, os resquícios, os traumas dos abusos estão aí, sabe? Ah, quando eu tô eventualmente ansiosa, eu também quebro minhas unhas. Mas roer a unha em carne viva e durante anos, calma, tem coisa aí dentro que tem que sair pra fora, que tem que tratar, sabe? Como é que você vai dar a atenção necessária a você, cuidado pra você, pra depois você cuidar da tua família, né? Que primeiro é a gente, primeiro a gente tem que cuidar da gente, né? Então é um assunto muito complexo, Uhum. muito complexo. E Jéssica, vamos conversar sobre o seu livro? Você pode me explicar um pouco sobre ele? Quando surgiu essa ideia de escrevê-lo e qual propósito ele tem? O meu livro, então, a calha, vou mostrar, né? Ele tá, opa, colocar na minha frente. Aqui. A calha, pessoal, que, como subtítulo, então, é a história da mulher que se tornou policial e prendeu o homem que a violentou na infância. Ele é um livro que surgiu lá após a prisão. Quando eu prendi o agressor, eu fiz um desabafo no meu Facebook e ficou ali, em stand-by. Aí, um ano e pouquinho depois, entrei no meu mestrado e um jornalista da BBC, na época, me chamou, queria fazer uma reportagem sobre a minha história e eu estava vivendo outras coisas. O trabalho estava um pouco complicado naquele momento. Estágio probatório, né, gente? Que servidor público tem 3 anos para, né, adquirir a estabilidade, senão às vezes qualquer motivo tu pode ser mandado embora. E o meu livro ele traz assim muita coisa da polícia, né? O órgão que eu trabalho hoje, na época foi um órgão que fez muita M. Então assim, eu pensei, poxa, como é que eu vou trazer isso à tona, né? E aí eu quis deixar e ele não, mas vamos fazer sem trazer teu nome. Você quer saber? Então tá bom. Aí foi criada uma reportagem, né? Que foi ao ar, ficou 2 dias nas páginas dos principais sites de notícia, mas eu me mantive ali anônima. E naquele momento ele comentou, Jéssica, a tua história daria um livro incrível. E com o passar do tempo, como eu falei, com o passar do tempo, além de as pessoas conhecerem a minha história, eu queria um objetivo por trás. Eu queria que as vítimas, que os pais pudessem ler e ver, caramba, como que essa menina se sentiu. Eu não quero que a minha filha se sinta assim, eu não quero o meu chefe.
né, que é delegado, disse: "Ai, eu vou dar para minha filha ler". Eu disse: "Ela tá muito nova ainda, quando ela tiver os seus 15, 16, você dá, porque é muito forte". Por quê? Porque é isso que eu quero despertar nos pais a vontade de proteger os filhos, eu quero despertar nas vítimas, isso de buscar a cura, e eu tô conseguindo, né, como diz, é de grãozinho em grãozinho, né, porque o meu livro, por mais que muitos fizeram reportagens, mas eu percebo que as pessoas não conhecem, né, mas quem conhece vem e traz isso, de como se sentiram acolhidas, se sentiram abraçadas, e sentiram que foi feita justiça por elas também, de certa forma, porque já prescreveu, não tem mais como denunciar, mas viram a importância de buscar ajuda. Viram a importância de buscar um tratamento para conseguir ter uma vida mais saudável. E eu comecei a ter isso com o meu livro quando eu comecei a atender vítimas na delegacia. Porque por um tempo eu trabalhei na delegacia especializada. E era incrível, porque eu fiz prisão de estupro de vulnerável. E eu consegui prender sem aquela vontade de quebrar aquele cara a pau. Porque não é meu papel. Eu não posso fazer isso, né? Então você vê que você vai se curando e você consegue fazer o teu trabalho como a lei determina que tem que ser feito. E ali eu, pá, mas eu queria escrever aquele livro, mas eu esperava pelo meu, né, pelo jornalista. E foi, e aí eu tinha começado a escrever, comecei com a parte da infância, travou, 6 páginas travou, não foi mais. E aí, quase 2 anos depois, que foi início do ano passado, 2024, em março, aconteceu umas situações comigo no meu trabalho, eu estava bem mal, estava me renovando de novo, né, renovando, me reerguendo, e eu lembro de estar num restaurante com as minhas 2 amigas, com a Aline e com a Charlene, e a Charlene assim olhar: "Jéssica, para de contar tua história para as pessoas. Volta a escrever teu livro que tá lá parado há um tempão". E aí eu tinha: "Mas será que eu tenho a capacidade de escrever o meu próprio livro?", né. Tudo bem, eu tenho mestrado, né, mas eu quero levar sentimento, eu quero que as pessoas percebam, sintam o que eu sentia, né, ou pelo menos olhem: "Nossa, ela devia sentir, nossa, não foi fácil", né. Não queria que fosse uma coisa robotizada, jurídica, eu queria que fosse uma escrita pessoal. E aí, como eu esperava, né, imagina, eu prendi a pessoa em 2016. Eu fui escrever o livro em 2024. E aí eu, não, eu vou começar. E aí eu sentei, porque eu sempre fui muito obstinada, sentei na cadeira e eu escrevi ele em 5 meses. Um livro de 152 páginas em 5 meses, conciliando o trabalho, né? Porque eu trabalho à tarde, né? Então, escrevia de manhã, escrevia à noite, final de semana. Hoje eu não posso, não vou sair, vou escrever, né? E aí eu consegui realmente escrever o meu livro. E aí, em busca da editora, né? 5 meses aí de processo até sair o lançamento. Mas o meu objetivo era esse: chegar nas vítimas, alcançar as vítimas, alcançar os pais para que eles vejam a importância, né, de, enfim, de cuidar dos seus filhos. Meninas mais velhas, conseguir conversar com as irmãs, porque às vezes os pais não têm muito isso, trabalham o dia todo, não, mas eu vou conversar com a minha irmã sobre isso, e eu tô conseguindo. Devagarzinho, né, o livro vai chegando de mãos em mãos, é um livro que, nas palavras das pessoas, ele prende. Tem gente que lê em um dia, que não consegue parar de ler. Já me falaram: "Nossa, eu sentei, eu li a metade, aí eu fui fazer outra coisa e, né, não consegui voltar, mas depois eu voltei e li a outra metade", né. Então eu estou conseguindo e eu fico muito feliz por estar alcançando esse objetivo, né, que é realmente chegar nas vítimas, independente, de quando ela foi vítima. Tem meninas aí de 17 anos que me mandaram mensagem, assim como tem mulheres de 45, 50 que me mandaram mensagem, Uhum. né. Então está tocando as pessoas, indiferente do momento em que ela foi vítima. E é isso que é importante. O abuso, ele te deixa traumas para uma vida inteira ou não? Se uma pessoa tem 50 anos, foi vítima há 40 e ela ainda vem falar sobre isso e vem dizer tudo o que aconteceu e como ela leva isso para a vida dela, é porque a gente precisa tratar sobre esse assunto, Uhum. né. E naquilo que você iniciou, os crimes diminuíram? Esses fatos diminuíram? Ou com o passar dos anos, eles só aumentam ou eles se estabilizam ali ao invés de diminuir, né? Uhum. E Jéssica,
sabendo desse seu ímpeto de ajudar, de ter entrado na polícia para ajudar outras vítimas. Como o que simboliza para você todas essas mensagens de mulheres, de pessoas que leram o seu livro e vêm te falar obrigada e vêm te falar que o livro trouxe essa sensação de justiça, essa vamos, eu posso fazer mais. Como isso impacta no seu processo de cura? Olha, eu me sinto realizada, realizada. A cada mensagem, a cada fala, eu vou nas palestras, eu falo, as mulheres vêm no final da palestra, muitas querem falar, muitas querem contar, muitas querem orientação sobre o que fazer, e eu me sinto orgulhosa da minha trajetória, sim. Me sinto orgulhosa porque eu sei que não foi fácil. Não foi fácil. "Ai, Jéssica, você é perfeita". Longe disso. A gente comete muitas falhas na nossa caminhada. Só que eu tenho uma frase que eu levo para minha vida, inclusive agora tem uma campanha de uma marca, muito forte de roupas táticas, que é a Invictus. Inclusive hoje eu fui surpreendida, porque eu estou na capa do site com essa frase, que eu sempre digo assim: "A vida é sobre o que a gente faz com o que a vida faz com a gente". Então, você não pode se limitar ao que fazem com você, porque é você que vai carregar aquilo, é você que vai carregar aquela dor, é você que vai carregar aquele trauma. Eventualmente, por conta dos nossos traumas, a gente tem os nossos problemas. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em dizer que eu tenho transtorno afetivo de bipolaridade, geneticamente da minha mãe, e claro, com todos esses traumas, né? A minha prima, que é médica, ela, Jéssica, isso não foi a cereja do bolo, isso foi o bolo inteiro na tua cara. Né? Então, assim, mas é você aprender a lidar com esses traumas. É você tomar o teu remédio que você tem que tomar para você estar sempre bem, estar compensada, é você poder usar da tua história, que não é fácil, para ajudar outras pessoas, é você poder orientar essa pessoa juridicamente. Você quer denunciar? Então tá bom, eu vou te dar o passo a passo aqui do que você tem que fazer. Eventualmente, se você precisar, você me chama. As pessoas me mandam mensagem no Instagram, eu tenho conseguido responder todas, por enquanto, às vezes demora um pouquinho para responder, mas consigo orientá-las, né? Consigo dar esse encorajamento para que elas busquem ajuda. Então, eu acredito que essa se tornou minha missão. Usar a minha história como uma forma de encorajar outras. Ai, mas e aqueles haters que, né? Ah, porque tu comete abuso de autoridade. Ah, porque ela tomou pro lado pessoal. Eu recebo muita frasezinha assim. Não me definem. Eu sei que isso não me define, né? Eu sei que o meu trabalho, a minha prisão foi feita com base na lei, né? Ah, mas você foi lá aprender. Sim, porque a justiça não fez o trabalho dela. Se ela tivesse feito o trabalho dela, eles teriam prendido antes de eu entrar na academia de polícia. Mas a justiça não fez o trabalho que tinha que ser feito, né? Então, tudo bem, eu vou entrar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, dentro da lei, né? Com os meus colegas, algemando, fazendo o cumprimento do mandado, não levou um arranhãozinho, não levou um tapa, nada. Mas como que tu prova? Tem um laudo de lesão corporal feita por um médico perito, que é de um órgão à parte, para comprovar que ele não tinha nenhum arranhão, nenhum vermelhão, nada no corpo. Então, assim, eu fiz justiça com as minhas próprias mãos, sim, mas de uma forma diferente. Eu fiz justiça com as minhas próprias mãos, com a lei, né? Então, me sinto muito orgulhosa, e espero cada vez mais alcançar mais mulheres pelo Instagram, pela internet, pelas palestras que eu já fazia, e agora com o livro eu retomei, alcançando, né? Ampliando esse nicho, até porque na leitura você vai poder verificar que vai ter um segundo livro, né? Porque um raio, ele às vezes cai duas vezes no mesmo lugar. E agora, na minha terapia, eu tô entendendo o motivo. Eu fui vítima de violência doméstica 1 ano e meio depois de prender o cara que fez isso comigo na infância. Então, mas Jéssica, você tem uma arma, você é policial, você fazia mestrado, caramba! E eu fui vítima de violência doméstica.
psicológica e patrimonial. E eu vou tratar sobre tudo isso no livro, para mostrar que a violência, ela não tem classe social, ela não tem nada a ver com o grau de instrução da vítima, né? Que existe, que você tem que conhecer sobre isso, você tem que saber desse formas de violência doméstica, para que você possa identificar se eventualmente você estiver sendo uma. Eu estudava um monte sobre violência, né? Sexual, criança, os crimes que eu via na delegacia, tráfico, tudo quanto é crime. Mas a violência doméstica, eu era uma pessoa que eu não lia sobre. E eu caí. Caí, e aí eu tinha lá a minha prima, né, a Luana, que ela vai assistir essa entrevista, então um grande beijo para ela, que tentava me tirar daquele ciclo e eu não conseguia sair. Até o dia que ela me xingou. Ai, você não vai sair, eu tô tentando te ajudar e você não enxerga. Deu, meu Deus, meu Deus. Não, realmente não dá. Fui lá, peguei todos os meus móveis e saí daquele lugar, fui para minha casa e, sabe? E aí você começa devagar, claro, depressão lá embaixo, começa a se reerguer e ver o que você estava passando, né? E você começa a enxergar com outros olhos. Por isso, da importância de mulheres se ajudarem, né? De uma irmã ajudar a outra, de uma amiga ajudar a outra, né? Porque você está passando por aquilo e você não consegue enxergar. Uhum. E às vezes você até consegue. Quando chega no final, quando você já tá no teu limite, meu Deus, o que que aconteceu? Tá, mas você não tem força para sair. Você não tem força sozinho, você precisa de ajuda. Então vai ter um segundo livro, sim, já iniciei a escrita, né? E eu espero que assim como eu esteja conseguindo ajudar as mulheres, né, que foram vítimas de abuso sexual infantil, eu consiga ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica também, né? Instruir as mulheres que, isso não vai acontecer comigo. Gente, aconteceu comigo. Eu tinha uma ponto 40 na cintura e aconteceu comigo. Inclusive, teve um episódio que eu não vou dar spoiler, que eu tava com a arma na cintura e que eu não me protegi. Então, a gente tem que sim conversar sobre isso e a gente tem que se ajudar. E o conhecimento, ele é poder. Ele é a forma da gente conseguir desdobrar a violência doméstica, a violência contra as crianças, né? É o único jeito. É por meio da educação, é por meio da comunicação. Jéssica, muito obrigada. Sua história de vida é uma lapada, é uma história de força transformada em propósito absurdo. Muito obrigada pelo seu trabalho, por se importar em espalhar esse conhecimento, espalhar sua experiência para outras mulheres e mostrar justamente essa rede de força feminina que ninguém está sozinho. Uma está ali para apoiar a outra e existe sim justiça nesse país para quem quiser passar por esse processo. Uma coisa muito importante e é um puxão de orelha, tá? As mulheres são muito desunidas. E eu vejo isso na minha profissão. Eu trabalho em um órgão que não tem distinção hoje de a polícia militar, o militarismo ele tem essa distinção de vagas. Na Polícia Civil não tem, não tem. E eu percebo no dia a dia, e eu tenho propriedade para falar porque vão fazer 9 anos que eu estou na instituição. As mulheres são muito desunidas. Eu não sei se é a inveja, porque uma tá com o cabelo feito, a outra não tá, uma tá com a unha feita, uma vai pra academia, a outra não consegue. Eu não sei o que é. Mas eu vejo nitidamente a desunião das mulheres. E a maioria desses crimes terríveis, gente, a gente tem uma Lei Maria da Penha, porque ela veio porque a ONU que é um órgão mundial, disse, uma organização mundial, perdão, não um órgão, uma organização mundial, veio e disse, gente, olha o índice de feminicídio do Brasil. O Brasil está em quinto lugar em índice de feminicídio do mundo. Vocês têm que criar uma lei aí para, sabe, para tentar. A Lei Maria da Penha ela não é uma lei criminal, ela é uma lei para apoio, é uma lei instrutiva. É uma lei para ensinar o que são as formas de violência. Se nós temos no nosso país todas essas normas para proteger as mulheres, é porque a coisa está complicada, é porque a coisa está feia. E as mulheres continuam com essas rixinhas, com essas briguinhas. Então, mulheres, vamos se unir, vamos se ajudar mais, vamos ser mais unidas, porque os homens são. Eu trabalho num ambiente predominantemente por homem. E os homens são muito unidos. Então, falta as mulheres começarem a se unir um pouquinho mais. Que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar bastante. Tem toda a razão. Principalmente numa sociedade fundamentalmente patriarcal,
O que os homens querem é que a gente se veja como rival e crie essa competição, porque eles sabem que Uhum. juntas não ia ter para ninguém e a gente ia controlar tudo mesmo. Exatamente. Jéssica, muito obrigada por topar conversar aqui com a gente, abrir seu coração e obrigada pelo seu propósito, pelo seu trabalho, seu livro, sua história é inspiradora. E tô ansiosa para a parte 2 aí. Vai vir aí, vai vir, com certeza. Combinado. Quando Obrigada vier, pelo convite. eu que agradeço. Quando vier, a gente te traz aqui para conversar também sobre essa parte 2. Combinado? Com certeza, eu venho. Então tá bom. Obrigada, um beijão para você e um ótimo dia. A história da Jéssica Martinelli é um exemplo poderoso de superação, coragem e resiliência. Ela não apenas enfrentou um trauma devastador na infância, como também decidiu romper com o silêncio, denunciar e buscar justiça, mesmo que esse processo tenha levado anos. Sua jornada, que culminou na prisão de seu agressor e na escrita do livro Acália para apoiar outras vítimas, reforça a importância de acolher histórias marcadas pela dor, oferecendo escuta, compreensão e caminhos possíveis para a cura. Agradecemos profundamente a Jéssica por sua coragem em compartilhar essa história aqui no Eu Sofri. Que o relato dela sirva de apoio, inspiração e encorajamento para todas as pessoas que ainda enfrentam o medo, a culpa e o silêncio. Até o próximo episódio, onde nós seguimos dando voz a quem precisa ser ouvido.